E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Valoriza. Eu sou o Enéas e hoje a gente vai falar sobre renda fixa, né? O que é essa modalidade de investimento, para que ela serve, né? Quais são os tipos mais conhecidos, mais recomendados aí. E no final eu vou falar um pouquinho de como é que é a minha estratégia em relação à renda fixa. Então, fica aí até o final, vamos lá. Bom, nesse primeiro momento eu quero explicar para vocês o que é a renda fixa, né? O que é uma aplicação de renda fixa, um investimento em renda fixa. Nada mais é que um investimento que você conhece as regras da rentabilidade logo no começo dele. Ou seja, a rentabilidade pode ser fixa mesmo, baseada aí simplesmente num número. Ela pode ser baseada num índice, por exemplo, na inflação, na taxa Selic, no CDI, né? Mas você sempre conhece as regras na hora que você entra no investimento. Então você sabe mais ou menos como ele vai funcionar até o final. Outra coisa, geralmente eles têm prazo. Investimento em renda fixa tem prazo. Você, via de regra, está emprestando dinheiro para alguma instituição, para alguém, e ao final do prazo essa instituição vai te devolver esse dinheiro com os juros, tá? De forma geral, é isso. Pode ser que no decorrer do prazo a instituição te pague, que a gente chama de cupons, né? Quando o título de renda fixa vai pagando o juro com o passar do tempo. Então, você aplicou lá, por exemplo, R$1.000 um título, passa 6 meses, ele te paga os juros. Aí passa mais 6 meses e te paga juros de novo. Como se fosse uma renda ali que sempre, né? Um aluguelzinho. Ou pode ser que não, você só principalmente investiu hoje e vai resgatar lá no final, né? O valor inteiro, com os juros e tudo. É importante ter renda fixa em uma carteira de investimento, em qualquer carteira, primeiro, porque ele te mantém uma certa segurança. Investimento em renda fixa não vai valorizar, desvalorizar, não tem sobe e desce, tem muito menos risco. Ele vai estar sempre lá. Então, o porto seguro da sua carteira de investimento. Você não pode ter tudo em renda variável, porque senão vai acontecer uma crise, vai ter um problema, e justamente quando o mercado estiver lá embaixo, você vai precisar, sei lá, comprar um carro, pagar uma cirurgia, vai aparecer um gasto na sua vida e aí você vai se desfazer dos seus investimentos, suas ações, tudo com prejuízo. Para que isso não aconteça, você tem que ter uma parte dos seus investimentos em renda fixa. Além do que, psicologicamente, é mais seguro para o investidor. Você fica mais tranquilo, você vai dormir melhor. Então, muito importante ter um pouco de renda fixa na sua carteira. Quanto mais novo você é nos investimentos, mais renda fixa você tem que ter. E prosseguindo, tem alguns tipos de renda fixa que são mais conhecidos. O primeiro todo mundo conhece, que é a poupança, né? A poupança é muito popular, ela anda meio mal falada ultimamente, né? O pessoal não gosta muito dela, mas ela tem uma vantagem que só ela tem, que é a liquidez absurda. Um investimento com a maior liquidez disponível é a poupança, né? Por quê? Você pode resgatar qualquer dia, você pode resgatar de domingo, você pode resgatar de feriado. Então, é um investimento mais simples, né? E que tem a maior liquidez. O problema da poupança, todo mundo conhece, a rentabilidade dela é muito baixa. Você vai ter aí um retorno que muitas vezes vai dar ali a inflação, às vezes dá um pouquinho mais que a inflação, às vezes nem a inflação ela está pagando. Mas, em compensação, ela é isenta de imposto de renda. No final do vídeo eu vou falar para vocês para que eu uso essa aplicação. Além disso, nós temos uma que é muito popular, que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, você está emprestando dinheiro a um banco, né? Você empresta o dinheiro para o banco, ele vai te devolver depois com algum juro. Bom, a rentabilidade dessa aplicação varia de acordo com aquela regra dos investimentos que vale para tudo. Quanto maior o risco, maior o retorno. Se você vai comprar um CDB, né? Ou seja, emprestar dinheiro, para um banco grande, para um Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, você vai ver que o retorno vai ser pequeno. Geralmente vai ser um percentual do CDI, aí 80%, 90% do CDI. CDI é uma taxa de juros aí que o mercado determina, que geralmente ela é parecida com a taxa Selic, tá? Mas é a taxa que os bancos cobram para fazer empréstimo entre si, né? Então ela é usada de referência aí na renda fixa. Quanto pior for o banco, quanto mais arriscado for o banco, mais eles vão pagar no CDB, lógico. Então você pega aí banco novo, banco pequeno, tal, você dá lá 100, 110, 120%
do CDI. Enquanto bancos mais consolidados, que você corre um risco muito mais baixo, eles vão te pagar um percentual menor. Não tem segredo, investimento sempre vai ter essa regra. Quanto maior o risco, maior o retorno. Não existe almoço grátis, o mercado não te dá nada de graça. Você vai ter que correr risco se você quiser ganhar mais. Bom, um outro tipo muito popular são os títulos públicos, né? Que basicamente é você emprestar dinheiro para um governo. A principal característica é a segurança. É o tipo de investimento que tem a maior segurança. Por quê? Você só corre o risco chamado risco soberano, que é o risco do país inteiro dar calote. E cá entre nós, se chegar ao ponto do governo não conseguir honrar os seus compromissos, é porque a economia já foi para o beleléu há muito tempo. Aí não tem muito mais o que salvar. Provavelmente seus CDBs já foram para o saco, né? Enfim, tudo que é a sua renda variável e tal. Porque esse seria o último estágio de uma crise muito grave, né? Como que acontece hoje na Venezuela, que é uma situação assim absurdamente caótica, né? Então, é um investimento de menor risco, é o chamado risco soberano. Ele tem a maior segurança, tem diversos tipos de título. A gente pode fazer um vídeo só para falar sobre títulos do Tesouro, sobre títulos públicos. E aqui no Brasil, a gente tem uma plataforma para negociar esses títulos, que é o Tesouro Direto, onde as pessoas físicas conseguem comprar uma quantidade muito pequenininha, né? A partir de R$30, 30 e poucos reais, você já consegue comprar um pedaço de um título público, já consegue emprestar dinheiro, já consegue investir nessa modalidade. Então, ela é muito acessível. Existem mais alguns tipos, eu vou ter que resumir um pouco, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu só quero falar das debêntures. As debêntures são títulos de renda fixa emitidos pelas empresas, que, né, as empresas precisam de dinheiro, em vez de elas pegarem dinheiro no banco, elas emprestam do mercado. Então elas emitem lá os debêntures, você compra o debênture, e aí, quando vencer o debênture, você resgata e você tem lá você ganha a taxa de juros. A mesma regra do CDB vale para debênture. Quanto pior for a empresa, maior a taxa de juros que eles vão pagar. Não tem atalho, não tem almoço grátis. A renda fixa ela é muito matemática. Você vai pegar uma empresa excelente, com nota de crédito alta, que honra seus compromissos em dia, você vai ver que ela vai pagar uma taxa baixa. Você vai pegar uma empresa ali suspeita, com a dívida um pouco desequilibrada, né, que talvez não consiga honrar seus compromissos, ela vai pagar uma taxa muito alta. Porque o mercado não é tonto, ele só aceita emprestar dinheiro com uma empresa ruim se ela pagar uma taxa maior. Então, muito iniciante às vezes cai no erro de comprar debênture de empresa ruim. A gente teve um exemplo muito ruim esses dias de uma empresa que simplesmente não conseguiu pagar os debêntures e aí quem tinha investido perdeu. Então, é um investimento de risco. Eu recomendo iniciante, fica longe de debêntures porque é um negócio arriscado para o começo. Então, assim, de forma geral, esses são os mais falados, os mais conhecidos. Existem outros, a gente pode abordar em outros vídeos. Agora eu quero falar um pouquinho do que eu faço, de como é que é a minha estratégia com relação à renda fixa. Em primeiro lugar, uma coisa que eu nem considero fazer parte da minha carteira de investimentos é o meu fundo de emergência. É aquele dinheiro que eu deixo para emergência, ou até mesmo uma oportunidade, precisa comprar uma viagem, enfim. Eu deixo um dinheiro numa aplicação chamada poupança, que tem uma liquidez absurda, mas que está lá para eu usar. É pouco dinheiro, né? A gente costuma falar entre 3 e 6 vezes os seus rendimentos mensais, é bom você ter esse fundo de emergência. Eu uso a poupança porque a liquidez dela é a maior. Aqui rentabilidade não entra em jogo, porque a rentabilidade vem de eu não pagar nunca taxa de cheque especial, de eu não pagar nunca taxa por ter atrasado um boleto, e de eu não perder oportunidades que eu posso comprar as coisas mais baratas. Então, não adianta você fazer a melhor aplicação do mundo para o fundo de emergência, aí quando você precisar, vai demorar 1, 2 dias. Aí você atrasa um boleto, paga uma multa, e tudo aqueles centavinhos que você ganhou a mais, você vai perder. Então, a poupança é um caminho excelente para reserva de emergência. Tem gente que gosta de deixar num fundo com resgate automático, também não tem problema. Eu deixo na poupança porque eu acho mais fácil, é pouco dinheiro, não vai fazer diferença daqui a 20, 30 anos. O que faz diferença é você pagar boleto atrasado, você entrar no cheque especial, você pagar mais caro pelo que você não precisa, né? Pagar o IPVA do carro com desconto, por exemplo, enfim, a reserva serve para essas coisas. Mas, dentro da minha carteira mesmo de investimento, né, a renda fixa, eu utilizo apenas os títulos do Tesouro. O IPCA+, que é um título do Tesouro que é baseado na inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa de juro real. Então,
o que acontece? Se a inflação sobe, se a inflação desce, a rentabilidade vai acompanhando. Eu sempre vou ter uma rentabilidade real, lá 2,5%, 3%, 3,5%, depende da época, né, ao ano. E a inflação tá garantido porque ele vai pagar a inflação e mais essa taxa. É o que eu uso. No longo prazo, o retorno é maior, ganha até mesmo de CDB. Eu tenho um estudo que eu fiz no Instagram, o CDB precisaria te dar um retorno aí de mais de 120% do CDI para começar a competir com esse título do Tesouro no longo prazo. Juntar isso ao fato de ser o mais garantido, é a minha opção. Além disso, eu deixo para correr risco na renda variável, né, gente? Porque renda fixa, eu vou querer um negócio garantido. Renda variável, ela foi feita para correr risco. Então, todo o risco eu deixo para correr na renda variável. Para mim, renda fixa não é para correr risco e também não é para ganhar muito. É só para você acumular mais patrimônio com bastante segurança, com bastante cuidado. Para o iniciante, é o que ele tem que estudar, ele tem que aprender renda fixa, porque é o primeiro passo, não assusta, não tem como errar na renda fixa. Pode até, aliás, até pode comprar uma debênture aí e tal, mas é mais difícil. Provavelmente ele vai acertar, ele vai comprar lá os títulos do Tesouro, até mesmo um CDB, que apesar de eu não gostar muito por alguma, né, pela a tributação dele não é muito bacana, né, você corre risco à toa, mas não vai perder, dificilmente a pessoa vai perder. Então, recomendo ao iniciante, começa na renda fixa. Enquanto isso, você vai estudando a renda variável, vai estudando ações, vai estudando, enfim, todos os outros investimentos, ok? Então, por hoje foi isso. Se você gostou, se inscreve aí no canal, né? Deixe seu comentário, o que você gostaria de ver por aqui, ou se tem algum outro tipo de investimento em renda fixa que você faz, coloca aqui para a gente também conversar sobre ele, beleza? Até a próxima, então.